A gente repercute hoje aqui no programa Espaço Aberto as consequências do incêndio que devastou uma parte da área de reserva ambiental no Jardim Botânico de Bauru nesse início do mês de outubro. Foram quase 19 horas de esforços para que as chamas fossem controladas. Bom, o diretor do Jardim Botânico de Bauru, Luiz Carlos de Almeida Neto, é o nosso convidado hoje aqui no programa Espaço Aberto. Luiz, eu queria te agradecer pela presença primeiro aqui, por ter aceito o convite para conversar conosco sobre esse assunto. Obrigada. Imagina, sou eu que agradeço poder falar um pouco desse fato e falar realmente o que aconteceu, né? Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, o Fernando Castilho, e pela TV Câmara, o Gustavo Rosella. Eu gostaria de começar falando sobre essa determinação da Prefeitura, né, para que um grupo de trabalho fosse criado para se evitarem novos focos de incêndio nas áreas protegidas do município. Você esteve presente nessa reunião, foi divulgada pela assessoria de imprensa da Prefeitura e ficou decidido no encontro a elaboração de um plano de emergência para esse tipo de ocorrência. O que prevê essa ação? Bom, essa ação prevê, porque é o seguinte, a maioria dos incêndios que ocorrem em áreas naturais, eles não acontecem espontaneamente, né? Não que não possa acontecer, acontece, mas não espontaneamente. E toda a prefeitura, seja os gestores desses locais, unidades, eles precisam estar preparados para fazer o combate, desde o primeiro combate, desde o primeiro diagnóstico, para tomar as outras ações, para poder fazer o controle específico de cada incêndio. Se a gente não tem um plano emergencial ou um plano de ação, as ações ficam fragmentadas e mais lentas e podem colocar em risco o sucesso do controle desse incêndio. Uhum. Para a gente falar especificamente desse fato, qual foi a extensão do território atingido em hectares? Onde está exatamente localizado, para as pessoas que conhecem o botânico entenderem exatamente onde é que foi a queimada? E esse fogo atingiu alguma parte do setor de visitação pública ou não? Bom, primeiro assim, não atingiu o setor de visitação pública, porque assim, o Jardim Botânico é uma área muito extensa, são 321 hectares, é uma área bem grande, e a área de visitação pública fica na beiradinha da reserva do Jardim Botânico, né? Que fica ao lado do Zoológico Municipal. A área onde que se iniciou o incêndio foi junto à margem direita do córrego Vargem Limpa, próxima à estrada, né, no rodovia Comandante Ribeiro de Barros, e adentrou pela essa margem direita e foi indo para esse centro da área do Jardim Botânico, que a gente chama de área nuclear. Nesse centro havia uma área em regeneração natural, em torno de 24 a 30 hectares, com bastante material com possibilidade de combustão fácil, né, por causa dos capins que ali existiam, e se adentrou pela mata numa faixa que pegou até o outro lado da reserva do Jardim Botânico, junto a uma estrada rural. Essa área as pessoas não conseguem então enxergar porque fica longe da área de visitação pública, mas o total dessa área chega em torno, eu não fechei esse diagnóstico ainda, eu pretendo fechar hoje com algumas imagens que eu obtive, mas chega em torno de 100 hectares, quase um terço do Jardim Botânico. Como é que estão sendo feitos os trabalhos de mapeamento em termos de biodiversidade desse terreno que foi destruído? O Jardim Botânico, ao longo desses 25 anos de história, ele foi palco de inúmeros trabalhos de pesquisa, inclusive nessa área nuclear, que foi atingida na sua maior parte. Então lá já foi mapeado desde a ave fauna presente naquele ambiente, ciclagem de nutrientes, trabalhos de polinização, trabalho de fauna. Então o Jardim Botânico tem uma riqueza de informação a respeito daquele ambiente muito grande, né? O que faz com que a gente obtenha muita informação do que a gente perdeu. Inclusive tinha parcelas permanentes para a gente acompanhar essa regeneração natural que estava ocorrendo lá e que a gente perdeu totalmente. Tem o que a gente enxerga, que são fauna, que a gente está enxergando alguns elementos de alguns animais mortos, né, nessas vistorias. E tem coisas que a gente não enxerga, né? Por exemplo, inseto, a gente não enxerga, que a gente costuma não dar importância, alguns micro-organismos, fungos, coisas que a gente não vê e que está tudo associado a um ecossistema, né? Então a perda é imensa, né? O cerrado, naquele local, de maneira geral, a vegetação de cerrado, ela tem uma resiliência em relação ao fogo. E essa resiliência, né, essa regeneração que vai ter a partir desse momento, a gente vai observar. A gente já convidou alguns especialistas em regeneração de cerrado para estar observando conosco,
né? Que a partir de novembro essas pessoas vão estar lá conosco, estamos convidando outras pessoas para, já que ocorreu esse dano ambiental naquela área, vamos aprender com esse dano também, transformar essa devastação num aprendizado também em relação à sua regeneração. Dá para mensurar aproximadamente o número de espécies afetadas, Luiz? Não dá. O que a gente tem, assim, mapeado, assim, a gente sabe que na região do Botânico tem mais de 300 espécies vegetais, em levantamentos florísticos realizados. Os trabalhos de fauna de mamíferos ainda não estão terminados, inclusive tem um plano de manejo que está fazendo a APA Vargem Limpa Campo Novo, que é ao lado, que vai trazer um monte de informação a respeito disso. Mas como a gente trabalha no Jardim Botânico há muito tempo, a gente sabe que é muito rico, porque a reserva do Jardim Botânico não está isolada, né? Ela está em conjunto com a reserva do Lauro de Souza Lima, Jardim Botânico, Unesp e vários corredores ecológicos que estão dentro daquela APA. Então, a riqueza de fauna daquele lugar é maravilhosa, na verdade. Existe uma biodiversidade muito rica de espécies vegetais e animais naquele local. E a gente está num período de primavera que também é um período de reprodução de flora e fauna, não é? Exato. As nidificações, né? Os ninhos que estavam naquela região foram todos queimados, né? Todos afetados. O pessoal encontrou cobras, alguns sapinhos, rãs, pererecas, assim, de alguns lugares brejosos que pegaram fogo também, macaco. É terrível, né? Um roedor que a gente não conseguiu identificar ainda. É triste, é muito triste. O dano é muito rápido, o calor provocado por um incêndio é muito alto, né? Esse calor é tão alto que a gente tem uma dificuldade muito grande no controle também, né? Por isso que tem que ser muito bem organizado, como foi a sua primeira pergunta. Tem que estar tudo muito organizadinho para a gente não poder... para a gente, na verdade, não poder, para a gente ter um sucesso no seu combate. Na verdade, essa questão do sucesso, o Jardim Botânico tem uma brigada de incêndio e a maioria dos focos que apresentam a gente consegue chegar rapidamente, né? Mas tem momentos que a gente não está vendo a ação, né, criminosa acontecer, caso ela tenha sido dessa forma. E quanto mais tempo você demora para chegar e algumas ações climáticas estejam ocorrendo, por exemplo, essa estiagem prolongada, o vento associado e a demora que você tem para chegar ao local, para fazer o primeiro combate, isso tudo influencia no sucesso ou insucesso do combate. Uhum. Qual é a característica do cerrado com relação à sua velocidade de recuperação? Em quanto tempo dá para a gente esperar que, caso não tenhamos mais ocorrências semelhantes, essa área esteja totalmente recuperada? Existem várias situações para eu poder responder isso. No caso específico do Jardim Botânico, a gente tem duas situações. Essa região que eu falei que havia uma regeneração natural e a outra que já estava regenerada. Já estava em estágio avançado de regeneração, que a gente já estava com um dossel formado já há muitos anos, né? Então, se você pegar uma imagem aérea que eu obtive hoje, você vê que as folhas das árvores estão secas, essas vão cair e vão brotar novamente, né? Agora, a outra parte, tem uma parte que só pegou fogo embaixo na serrapilheira, que a gente chama que são restos de folhas, troncos que vão se acumulando ao embaixo dessas plantas. Então aí queima-se esse material e queima as plântulas que estão ali, plantas e algumas herbáceas que tem nesse ambiente. É um outro tipo de regeneração também. E tem a parte onde estava a regeneração, aí são os arbustos, as arvoretas e a formação que estava se recuperando. É isso que a gente vai começar a observar agora, qual que é a resiliência disso tudo, né? Existem muitas plantas do cerrado que são adaptadas ao fogo, né? Possuem a casca, né? Que é o súbero, bem espesso, né? Estruturas subterrâneas que são capazes de brotar depois de um acidente como esse ou um crime, não sei, né? Então, é isso que a gente vai começar a observar agora. Vamos zonear a área, como eu falei para você anteriormente, nós vamos trazer alguns especialistas em regeneração de cerrado para estar acompanhando e ver a possibilidade de aprendizado em relação ao que ocorreu. E é isso que a gente está fazendo. A gente não teve tempo ainda de diagnosticar tudo, né? Mas a gente está em campo obtendo imagens aéreas para poder fazer um diagnóstico mais bem feito e mais preciso. Além dessa capacidade de autorregeneração do cerrado, do bioma, o que é possível em termos de intervenção humana? O que é possível é o plantio, né? Que não é muito comum em regeneração de cerrado, né? Se opta pela regeneração natural. Quando a área, né,
possui essa característica. Quais características são essas? Um ambiente natural ao lado, que pode estar havendo a contribuição da chuva de sementes. A forma com que ele foi degradado no passado, né? Por exemplo, arrancou a vegetação original para fazer uma pastagem, mas ele arou profundamente ou ele só cortou e colocou a semente? Então, se ele fez um preparo de solo mais simplista, a regeneração é mais rápida, como a gente tem lá dentro. Tem áreas que estavam, né, na verdade, se regenerando muito bem e outras mais lentamente. E o que acusava isso? Acusava o tipo de preparo de solo que a pessoa tinha feito para instalar a pastagem que ali estava ou a cultura que ela estava fazendo, né? Cultivando na época da invasão. Então, tudo isso é anotado e observado para que sirva de aprendizado para a gente estar passando para outras pessoas também. Luiz, você comentou, né, que as primeiras informações a partir das investigações policiais apontam que o fogo teria começado às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. O próximo passo da investigação agora é determinar se esse incêndio teve origem criminosa ou espontânea. Isso. O Jardim Botânico ele tem uma grande pressão, né? Quando está muito próximo da área urbana do município, existe um bairro vizinho, alguns bairros periféricos, a área do Jardim Botânico e a própria rodovia, que são uma pressão, né? Então, existe a possibilidade de uma bituca de cigarro? Sim, existe. O que a gente estranha naquele local é a incidência de incêndio no mesmo local, né? Então, a gente já havia controlado o fogo lá um mês atrás, naquele local. Sexta-feira, antes do incêndio, né, grande, do sábado, a gente já tinha controlado na tarde o incêndio. Então, a gente só estranha isso, né? A insistência do mesmo local, né? Então, isso indica, parece que tem uma pessoa que está querendo que ocorra alguma coisa favorável a ela naquele ambiente. Luiz, não só Bauru, como diversas outras regiões do país têm sofrido com incêndios. Isso tem sido amplamente divulgado, né? A perda da biodiversidade com essas queimadas e devastações ambientais. Agora, mais do que nunca, é importante falar em conscientização ambiental das pessoas. O que é que essas situações, na sua visão, como ambientalista, diretora que há 22 anos no nosso Jardim Botânico, dizem sobre os cuidados que os brasileiros têm ou deveriam ter com os seus biomas, suas matas nativas? Olha, sua pergunta é muito interessante, mas é difícil de responder isso, Lidiane, porque eu desacredito muito numa geração, né? E educação a gente consegue, e conscientização é um trabalho muito longo, né? Demora muito tempo, né? Eu acredito muito em criança, né? No Jardim Botânico a gente trabalha muito com a conscientização Sim. de crianças, que essa sim eu acredito que a gente possa trabalhar e conscientizar. Mas o que a gente vê, não só em Bauru, que aconteceu aqui, não foi o fato, pegou fogo no Vale do Igapó outro dia, em terrenos baldios ao lado de casas de pessoas. Então a gente vê que culturalmente o uso do fogo para fazer alguma ação é muito comum ainda no Brasil, né? Para a prática agrícola ainda, embora seja proibido em algumas regiões. Algumas regiões não, em todas, na verdade. Então, é muito difícil. O Jardim Botânico, ele é aberto ao público há muitos anos, né? Então, a gente tem muitas experiências agradáveis e muitas experiências desagradáveis, né? Sem contar em relação a fogo ou não, né? Com a própria degradação do ambiente lá interno de visitação pública. Então, é difícil, mas a gente não pode desistir. Tanto que, nesses 25 anos, a gente já atendeu mais de 150 mil pessoas no trabalho de educação ambiental, né? Trabalha com a formação de professores também, com cursos específicos, com a equipe lá do Botânico. E, na verdade, eu esteja meio desanimado é por causa do ocorrido, na verdade, né? A gente está muito triste, na verdade, a gente está de luto, né? É muito triste ver aquela área do jeito que ficou. Não são todas as pessoas que têm acesso a essa imagem, mas é muito triste e devastador, né? Então, faz que a gente fique desanimado, mas é um desânimo momentâneo e a gente não deixa de acreditar que a educação é a única forma de transformar esse país. E para quem se sensibilizou com as imagens ou quem se sensibiliza com essas perdas significativas aí para o nosso bioma, que é o Cerrado aqui na cidade, aqui no interior paulista, há alguma possibilidade de que a população de Bauru possa contribuir de alguma forma para esse resgate, para essa recuperação do Cerrado, nessa reserva ou em outras? Olha, eu teria que fazer projetos específicos. Se for feito algum tipo de plantio, sim, a gente pode ter uma mobilização das pessoas para ajudar e se sentir parceiras nesse resgate, nessa recuperação.
Mas se a ideia for apenas a regeneração natural, aí fica diferente. Mas a gente pode também estar mostrando essas pessoas, talvez criar um projeto específico para mostrar o que é uma degradação no ambiente natural de reserva, para eles terem noção do dano que causa, para se sensibilizar não só com imagens, mas ver talvez ao vivo e a cores, né, a desgraça que foi. Que funcione ao menos como um forte alerta, né? Um triste alerta, exatamente, né, Luiz? Luiz de Almeida Neto é o nosso convidado aqui do programa Espaço Aberto, o diretor do Jardim Botânico de Bauru. Aliás, a unidade continua funcionando normalmente? Existem pessoas com essas dúvidas? Não. A gente está funcionando... no sábado a gente fechou porque a gente não tinha ainda um parâmetro do que ia acontecer, porque estava muito forte o incêndio. Então a gente resolveu na parte da tarde fechar a instituição, mas no domingo tinha o projeto Um Canto no Botânico, funcionou normalmente e a gente está aberto normalmente o Jardim Botânico. As pessoas podem visitar normalmente. Luiz Carlos de Almeida Neto, obrigado pela presença aqui conosco. Boa sorte para vocês nesse importante trabalho que continua, né? Se intensifica a partir de agora, Luiz. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar falando desse assunto, que é triste, mas tem que ser falado. E também, tá bom? Obrigado. Obrigada a você também pela sintonia e até a próxima.